Você talvez esteja aí, lendo isso, cansado de lutar contra desejos que parecem mais fortes do que sua fé. Talvez você ore, jejue, leia a Bíblia, mas quando a tentação vem, ela parece falar mais alto. É uma guerra silenciosa, muitas vezes secreta, alimentada por imagens, pensamentos, lembranças, impulsos. E o pior, você se sente sujo, fraco e distante de Deus. Mas preste atenção, a luta, por mais intensa que seja, não é prova de derrota. É sinal de que o Espírito Santo ainda está em você. Quem não luta, já se rendeu. Quem sente dor, ainda está vivo. A luta contra o pecado sexual é difícil, porque atinge a essência do corpo, da alma e da identidade. Paulo reconheceu isso e escreveu em 1 Coríntios 6:18: fujam da imoralidade sexual. Ele não disse resistam, mas fujam. É uma batalha que se vence com distância, não com coragem humana. Por que isso é tão sério? Porque o pecado sexual não apenas fere o corpo, mas contamina o coração. Ele distorce nossa visão do outro, nos afasta da presença de Deus e nos faz prisioneiros da culpa. Davi, o homem segundo o coração de Deus, experimentou isso ao cair com Batseba. Ele desejou, cedeu, pecou e depois tentou esconder. Mas o preço foi alto: morte, vergonha e lágrimas. No entanto, mesmo ali, Deus não o abandonou. Quando Davi se arrependeu de verdade, clamou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 51:10. Essa é a chave: arrependimento genuíno, não remorso superficial. Deus não rejeita o coração quebrantado. Ele não fecha os ouvidos ao clamor de quem quer se levantar. C.S. Lewis, que lutou por anos com desejos desordenados, escreveu em cartas a Malcolm: nenhum homem sabe o quão mau ele é até que tenha tentado muito ser bom. Ele entendia que o desejo sexual não é vencido com fórmulas rápidas, mas com entrega diária. Lewis reconhecia que o problema não era o corpo, mas o coração, e que o verdadeiro campo de batalha é a mente. Por isso, a palavra de Deus nos orienta: transformem-se pela renovação da mente. Romanos 12:2. Nossos pensamentos alimentam nossos desejos, e os desejos, quando não dominados, geram ações. A mente é a porta de entrada e também o lugar onde começa a cura. Não adianta apenas pedir para Deus tirar o desejo. É preciso substituir o desejo com algo maior: o amor por Cristo. Jesus foi tentado em todas as coisas, inclusive na área dos desejos humanos. Hebreus 4:15. Mas ele venceu. E hoje, ele vive para interceder por nós. Não como um juiz impaciente, mas como um salvador compassivo. Ele sabe o peso que você carrega. E ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Se você está lutando contra a pornografia, pensamentos impuros, desejos que não consegue controlar, saiba, há esperança. Não uma esperança ilusória, mas uma real. Começa com a luz. O que é escondido tem poder, mas o que é exposto à luz perde força. Confesse. Ore com sinceridade. Busque ajuda espiritual confiável. Coloque limites. Afaste-se do que alimenta sua fraqueza. Não espere sentir-se forte para fazer isso. Faça isso para começar a ser forte. Deus não quer que você apenas pare de pecar. Ele quer restaurar seu coração, sua visão sobre o sexo, sua identidade como filho. Ele quer lhe dar uma nova pureza, não baseada em perfeição, mas em redenção. Talvez você se pergunte: mas eu já caí tantas vezes. Será que Deus ainda me quer? A resposta é sim. 1000 vezes sim. O sangue de Jesus é suficiente. O amor dele não diminui com suas quedas, e a graça dele não se esgota com suas repetições. Hoje você pode começar de novo. Não importa se foi ontem, hoje ou há 1 hora. Deus ainda é o mesmo. Ele te ama, ele te chama, ele te limpa e ele pode te fazer livre. Leia 1 Coríntios 5:6-18, aplicação devocional. Escolha hoje caminhar para a luz. Exponha sua dor a Deus. Renove sua mente com a palavra e declare: minha identidade está em Cristo, não nos meus impulsos. O pecado não é seu nome. Perdão, sim. Libertação, sim. Amor imutável, sim. O que a Bíblia realmente diz sobre o desejo sexual. Falar sobre desejo sexual dentro da fé cristã exige honestidade e reverência. Não se trata de fingir que o desejo não existe, nem de demonizá-lo, mas de entender seu lugar no plano de Deus. Quando distorcido, ele fere, mas quando redimido, ele glorifica o Criador. Desde o princípio, a Bíblia apresenta o sexo como algo
bom, sim, bom. No jardim do Éden, Deus criou homem e mulher e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Gênesis 1:28. O desejo sexual, portanto, nasceu puro, como uma expressão de unidade e prazer dentro do casamento. O problema não é o desejo, mas o mau uso dele. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos claros de quando esse desejo foi deturpado. Adultérios, orgias, prostituição, idolatria sexual. Não faltam alertas, mas, em todos esses textos, o foco não é apenas a condenação, é o cuidado de Deus com o nosso coração. Paulo, escrevendo aos crentes de Tessalônica, diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, e cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. 1 Tessalonicenses 4:3-4. Ou seja, o corpo não é inimigo, é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Somos chamados a honrar a Deus com nossos desejos, não a ignorá-los. A santidade bíblica não é repressão, mas redirecionamento. Ela não diz não sinta, mas coloque seus sentimentos no lugar certo. É aqui que entra o ensino profundo de C.S. Lewis. Em Cristianismo Puro e Simples, ele comenta que o instinto sexual tornou-se tão desproporcional ao seu propósito que isso deveria nos causar espanto. Ele compara a sexualidade desordenada com um apetite descontrolado. Se você visse uma plateia reunida para ver alguém destampar uma travessa de comida quente e cheirá-la sem comer, pensaria que há algo errado com o apetite dessas pessoas. É isso que ocorre com o sexo hoje. Lewis não está zombando do desejo, ele está dizendo que há algo quebrado. E essa quebra só pode ser restaurada em Deus. A Bíblia fala também sobre os perigos do desejo desenfreado. Em Provérbios 5, há um alerta contra o adultério, descrito como algo doce no início, mas amargo no fim. O texto diz: no fim, ela é amarga como o absinto, cortante como uma espada de 2 gumes. Provérbios 5:4. Aqui vemos o retrato da tentação sexual, atraente, prazerosa, mas devastadora, quando vivida fora do propósito divino. Por outro lado, o mesmo livro de Provérbios exalta o prazer sexual no casamento. Alegra-te com a mulher da tua juventude, saciem-te os seus seios em todo o tempo. Provérbios 5:18-19. Isso mostra que Deus não é contra o prazer. Ele é a fonte dele quando vivido com santidade. Jesus, no Sermão do Monte, vai ainda mais fundo. Ele diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5:28. Aqui não se trata apenas de comportamento, mas de intenção. Jesus nos leva ao nível do pensamento. E isso não é para nos condenar, mas para mostrar que só a transformação do coração pode realmente nos libertar. Talvez você pergunte: mas se o desejo é tão forte, será que é possível viver em santidade? Sim, mas não sozinho. O Espírito Santo não apenas nos consola, ele também nos capacita. Gálatas 5:16 afirma: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isso não é uma promessa vazia, é uma realidade sobrenatural. A luta com o desejo sexual, especialmente em um mundo saturado de erotização, exige vigilância. Jesus disse: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Mateus 18:9. Isso não é literal, é uma figura forte para mostrar que devemos ser radicais com aquilo que nos contamina. Redes sociais, séries, conversas, ambientes, tudo pode ser uma porta de entrada para a queda. Ser santo é também ser intencional. C.S. Lewis acreditava que a pureza não era apenas possível, mas desejável. Ele escreveu: a castidade é difícil, mas é possível, e é uma alegria quando conquistada. E ele também reconheceu que o caminho é árduo. A carne quer prazer, o mundo oferece, e o diabo insinua que é inofensivo. Mas a Bíblia nos lembra: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. O prazer verdadeiro não é encontrado na fantasia do desejo, mas na realidade da comunhão com o Pai. Se você caiu, levante-se. Se tem lutado, persevere. Se está confuso, busque direção na palavra. Deus não se escandaliza com sua fraqueza. Ele te atrai com amor. Versículo-chave: 1 Tessalonicenses 4:3, 4. Aplicação devocional. Faça da palavra seu filtro. Memorize versículos. Ore ao sentir a tentação. Reeduque seus olhos, sua mente, sua imaginação. O desejo não precisa ser seu inimigo. Quando entregue a Deus, ele se torna parte da adoração. Para muitos cristãos, especialmente aqueles que enfrentam
em lutas constantes com o desejo sexual, o corpo se torna uma fonte de vergonha. As emoções oscilam entre culpa, frustração e, às vezes, desprezo por si mesmo. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre o corpo? Será que devemos vê-lo como inimigo espiritual? E como reconciliamos nossa sexualidade com a nossa identidade em Cristo? A Bíblia nos apresenta uma perspectiva completamente diferente da visão distorcida do mundo ou da repressão religiosa. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. 1 Coríntios 6:20. O corpo não é descartável, nem apenas um envelope para a alma. Ele é parte integral da criação divina e foi redimido pelo sangue de Cristo. Paulo, ao escrever à igreja em Corinto, uma cidade profundamente sexualizada, não disse para os crentes desprezarem o corpo, mas para usá-lo para glorificar a Deus. Isso significa que nossa sexualidade, quando santificada, pode ser um campo fértil para a glória de Deus. E essa é uma das maiores verdades que o inimigo tenta esconder. Que é possível viver uma sexualidade pura, livre e cheia de significado dentro da vontade do Criador. C.S. Lewis nos lembra disso com clareza em Cristianismo Puro e Simples. Ele escreve: a castidade é a mais impopular das virtudes cristãs, mas é uma virtude, não porque o corpo seja mau, mas porque é sagrado. Lewis acreditava que o impulso sexual, quando disciplinado pelo amor de Cristo, deixa de ser vergonha e passa a ser um reflexo de entrega e confiança. A cultura atual ensina o oposto. O corpo é produto, sexo é consumo, prazer é direito. E quem não se encaixa nesse molde se sente estranho. Mas a verdade é que a cultura não oferece liberdade. Ela vende escravidão em forma de prazer instantâneo. A Bíblia, porém, nos mostra que santidade não é prisão, é proteção. Quando Deus coloca limites, Ele está nos guardando de consequências que não vemos. O sexo fora da aliança do casamento, por mais comum que pareça, gera rachaduras na alma, ligações emocionais, traumas, vergonha. Tudo isso vai nos corroendo aos poucos, mesmo quando tentamos ignorar. O livro de Provérbios é repleto de alertas. Em Provérbios 6, 27 e 28 está escrito: poderá alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se envolve com a mulher alheia. Ou seja, não há como brincar com o fogo do desejo desordenado sem sofrer queimaduras espirituais. Mas há cura, sempre há cura. E ela começa com a reconciliação entre sua fé e seu corpo. Deus não quer que você viva negando sua sexualidade. Ele quer redimi-la. Isso significa reconhecer que você tem desejos, mas não é escravo deles. Que o corpo sente, mas a alma comanda. Que o Espírito Santo, dentro de você, é maior do que qualquer impulso. É aqui que entra uma das ideias mais poderosas da teologia cristã: a encarnação. Deus se fez carne em Jesus. Ele veio com um corpo, sentiu fome, sede, cansaço e, sim, desejo, mas sem pecado. A presença de Cristo nos mostra que o corpo pode ser casa da santidade, não do pecado. Em Romanos 12:1, Paulo nos convida: ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso não é desprezo ao corpo, mas uma consagração, como um altar onde a graça transforma o que era fragilidade em força. Para aqueles que vivem a tensão do desejo constante, seja por pornografia, fantasias, masturbação ou relacionamentos fora da vontade de Deus, saiba disso. Você não é o seu pecado. Você não é seu impulso. Sua identidade não está na sua luta, mas em Cristo crucificado e ressurreto. É possível viver em pureza mesmo depois de quedas. É possível ter um casamento abençoado mesmo com um passado de pecado. É possível sentir paz no corpo quando ele está sob a autoridade do Espírito. Lewis dizia: Deus não está em busca de seres humanos parcialmente santos. Ele quer tudo de nós, inclusive o corpo. E quando ele toma tudo, ele também cura tudo. Se você tem sentido vergonha do seu corpo ou sente que não conseguirá jamais viver uma sexualidade santa, lembre-se: vergonha vem do diabo. Convicção vem do Espírito. E convicção sempre aponta para a cruz, onde o amor venceu a culpa. Aplicação devocional. Coloque seu corpo diante de Deus hoje em oração. Diga: Senhor, eu consagro o meu corpo ao Senhor. Não sou escravo do que sinto, sou templo do que creio. E então, viva cada dia com vigilância, graça e a certeza de que, em Cristo, seu corpo pode ser um altar de adoração. Você lutou, resistiu
desistiu, orou, mas, de repente, caiu de novo. E agora, o peso da culpa recai sobre os ombros como um fardo invisível, e a vergonha sussurra que você não é digno de estar na presença de Deus. O coração se encolhe, a oração empaca, e a Bíblia parece distante. É como se o fracasso falasse mais alto do que a fé. Se você já se sentiu assim, ou está se sentindo agora, este capítulo é para você, porque a queda, embora dolorosa, não precisa ser o fim da história. Vamos ser honestos. O pecado sexual tem um efeito devastador, não apenas pelo ato em si, mas porque ele toca o íntimo do ser. Ele bagunça os afetos, fragmenta a alma, distorce a autoimagem. Diferente de outras falhas, esse tipo de pecado parece carregar uma marca mais profunda. Por isso, é tão difícil falar sobre ele. Mas aqui está a boa notícia. Deus já conhece sua queda, e mesmo assim, ele o chama pelo nome. No Salmo 51, após seu grave pecado com Batseba, Davi derrama seu coração diante de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51:1. Davi não tenta justificar, ele não culpa o ambiente, nem o impulso, ele confessa. E nessa confissão há quebrantamento, dor, mas também fé, porque, mesmo em sua vergonha, Davi ainda acredita na misericórdia de Deus. Esse é o primeiro passo após a queda, voltar-se para Deus com sinceridade. Não fuja, não se esconda. O mesmo Deus que viu o seu pecado é aquele que quer lavar, curar e restaurar. C.S. Lewis escreveu em cartas a Malcolm: a maior armadilha do diabo não é a tentação que nos faz cair, mas a voz que nos convence de que depois da queda, Deus não quer mais nos ouvir. Essa mentira tem destruído muitos cristãos. Eles pecam, se envergonham e então se afastam, achando que estão sendo humildes, quando na verdade estão presos no orgulho da autopunição. Deus não exige de você um tempo de punição santa antes de perdoar. Ele não quer que você fique dias sem orar para mostrar que está arrependido. Ele quer o seu coração quebrantado agora. Arrependimento não é castigo, é reconexão. Jesus contou a parábola do filho pródigo justamente para mostrar como é o coração do pai. O filho foi longe, caiu feio, sujou-se com o pecado, mas quando resolveu voltar, não encontrou um juiz impaciente, e sim um pai correndo em sua direção. Lucas 15:20. Isso é graça, isso é Deus. Mas e se você cair de novo? E se isso já aconteceu muitas vezes? Sim, Deus continua amando você, mas Ele também deseja sua cura. O perdão é instantâneo, mas a transformação é um processo. É por isso que a Bíblia fala sobre vigilância, disciplina espiritual, confissão mútua e restauração. Não é apenas sobre parar de pecar, mas sobre ser curado na raiz da alma. Tiago 5,16 nos orienta: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Curados, não apenas perdoados. Deus quer tratar você por inteiro: corpo, alma, mente e espírito. Parte da cura vem da luz. O pecado prospera no segredo. Por isso, quebrar o ciclo exige quebrar o silêncio. Fale com um líder espiritual confiável. Participe de discipulado. Peça por oração. Não para mostrar fraqueza, mas para buscar força. C.S. Lewis também disse: ser um cristão significa perdoar o indesculpável nos outros, porque Deus perdoou o indesculpável em você. E você precisa aplicar essa verdade a si mesmo também. Perdoe-se, como Deus já o perdoou. Não se torne um juiz mais severo do que o próprio Cristo. Uma das maiores estratégias do inimigo é prender você num ciclo de pecado, vergonha, afastamento, mais pecado. Mas Jesus oferece um ciclo de graça, confissão, cura, santificação. Você não está lutando sozinho. O Espírito Santo habita em você. Ele não é apenas seu consolador, ele é também seu auxiliador. E ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. A cruz de Cristo é suficiente, não para te fazer perfeito de uma hora para outra, mas para garantir que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Aplicação devocional. Se você caiu, levante-se agora. Diga a Deus: Pai, pequei, mas não quero me afastar de ti. Lava-me, purifica-me, renova-me. E então, caminhe de novo. Um dia de cada vez. Um pensamento de cada vez. Com os olhos na cruz e o coração na graça. Pureza não é perfeição. O caminho da santidade. Realista, quando falamos em pureza sexual, muitos cristãos sentem um peso quase impossível de carregar. Pensam
pensam em pureza como uma ausência total de desejo, de tentação ou de falhas. Essa ideia cria um ideal inatingível, que frequentemente leva à frustração, à desistência ou à hipocrisia. Mas a verdade bíblica é libertadora. Pureza não é perfeição, é direção. A caminhada de santidade não é uma linha reta, mas uma jornada feita de passos diários de dependência em Deus. E quanto mais entendemos isso, mais nos afastamos da lógica da cobrança e nos aproximamos da lógica da graça. A Bíblia nunca exigiu perfeição humana como condição para o amor de Deus. Pelo contrário, ela deixa claro que todos pecaram, Romanos 3:23, mas que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5:20. Essa é a base do Evangelho. E quando aplicamos isso à sexualidade, encontramos espaço para respirar, chorar, recomeçar e crescer. O conceito de pureza está intimamente ligado ao coração. Jesus disse: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." Mateus 5:8. Ele não falou de perfeitos, mas de puros, aqueles que têm um coração que deseja agradar a Deus, mesmo que ainda tenha que lutar com suas fraquezas. C.S. Lewis oferece uma perspectiva realista e profunda sobre isso. Em Cristianismo Puro e Simples, ele escreve: Deus não está esperando até que sejamos dignos de sermos amados. Ele nos ama agora, exatamente como estamos. Mas Ele nos ama demais para nos deixar como estamos. Isso resume a tensão entre graça e transformação. Deus nos acolhe na lama, mas nos convida a caminhar rumo à luz. E como essa caminhada acontece? Primeiro, entendendo que pureza não se resume a evitar pecado, mas a buscar a presença de Deus. O foco não é o que evitamos, mas o que cultivamos. Um coração cheio da palavra, da oração, da adoração, naturalmente tem menos espaço para os desejos desordenados. Segundo, reconhecendo que a santidade é formada em camadas. Às vezes, o que hoje é uma batalha intensa, amanhã será apenas uma lembrança vencida. Mas isso exige constância, humildade e a disposição de ser moldado. Terceiro, aprendendo com os tropeços. O fracasso pode ser um excelente mestre, desde que nos leve de volta aos pés da cruz. Cada queda pode nos ensinar sobre nossos gatilhos, nossas fraquezas e sobre onde precisamos ser fortalecidos. O problema não é cair, é permanecer no chão. A Bíblia apresenta vários personagens que viveram esse processo. José, no Egito, fugiu da tentação e preservou sua integridade. Gênesis 39. Davi, após pecar, escreveu salmos de arrependimento profundos. Paulo, que não fala de quedas sexuais diretas, confessa em Romanos 7 uma guerra interna constante entre o bem que quer fazer e o mal que insiste em aparecer. Você não está sozinho nessa luta. Não é o único que sente o corpo queimar, os pensamentos dispersarem, o desejo crescer. E isso não te faz indigno, te faz humano. O que te faz cristão é continuar correndo para Deus em meio a tudo isso. Santidade não é ausência de tentação, é presença de rendição. É acordar cada dia dizendo: Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte. Conduze meu corpo, minha mente, meu coração. É isso que Deus deseja ouvir, e é isso que Ele honra. Lewis dizia: seja qual for o seu pecado, o perdão está sempre mais próximo do que o pecado. O céu está mais perto de você do que pensa, se apenas olhar para cima. Então pare de pensar que pureza é algo inalcançável. Pare de achar que, por já ter caído, você não pode mais ser puro. A pureza em Cristo não se baseia no que você fez ontem, mas no que você deseja hoje e no que Deus pode fazer a partir disso. Uma mente que decide rejeitar o vício da pornografia e encher-se da palavra. Um coração que reconhece que precisa de ajuda e busca apoio. Um jovem que decide esperar pelo casamento, mesmo com a pressão do mundo. Um adulto que escolhe romper com um relacionamento que não agrada a Deus. Tudo isso é pureza. Tudo isso é santidade real. Aplicação devocional. Ore assim: Senhor, eu não sou perfeito, mas meu coração deseja ser Teu. Conduz meus passos em santidade real. Ensina-me que pureza é Te amar mais do que qualquer prazer passageiro. Renova em mim um espírito firme dia após dia. Vivemos numa era em que o sexo não é apenas promovido, ele é idolatrado. As vitrines vendem sensualidade. As redes sociais celebram corpos como deuses. A pornografia está a um clique. O mundo moderno não apenas normaliza o desejo sexual, ele o transforma em identidade, em moeda social, em direito absoluto. Como então viver uma sexualidade redimida nesse cenário? A resposta
resposta não está em isolamento ou negação, mas em liberdade verdadeira, aquela que só pode ser encontrada em Cristo. Jesus disse: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." João 8:36. Essa é uma das promessas mais radicais da Bíblia. Ele não prometeu apenas perdão, mas liberdade. E não uma liberdade teórica, mas prática, real, que transforma o modo como você vive, sente e decide. Essa liberdade não significa que você nunca mais será tentado. Significa que a tentação já não será mais sua senhora. Significa que você pode escolher outro caminho. Significa que você não é mais escravo do ciclo de culpa e recaída. Mas essa liberdade precisa ser cultivada. C.S. Lewis, refletindo sobre o progresso espiritual, escreveu: "Cada vez que você toma uma decisão certa, você se torna um pouco mais de verdade aquilo que foi criado para ser. Uma criatura livre, cheia de luz e semelhante a Cristo." Ele acreditava que a verdadeira maturidade cristã vinha da prática constante de entregar áreas da vida à obediência. E a sexualidade está entre as mais desafiadoras. Viver redimido é, antes de tudo, viver renovando a mente. Romanos 12:2 diz: "Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Isso significa filtrar o que você consome, refletir sobre o que te atrai, reprogramar sua visão do corpo, do sexo, do amor. Significa parar de ver os outros como objetos de desejo e começar a enxergá-los como irmãos, como almas eternas, como imagem de Deus. Muitos acreditam que o único caminho para vencer a imoralidade sexual é através da força de vontade. Mas isso não é bíblico. A palavra ensina que a vitória está no andar no Espírito. Gálatas 5:16. Isso quer dizer estar cheio da palavra, de oração, de comunhão com outros cristãos, de vigilância diária. Isso também significa ter estratégias práticas, limitar o uso de redes sociais ou aplicativos que alimentam gatilhos, ter alguém confiável com quem prestar contas, evitar o isolamento prolongado, que é campo fértil para tentações, substituir hábitos destrutivos por hábitos edificantes. A liberdade cristã não é liberdade para fazer o que quiser, mas liberdade para fazer o que é certo, com alegria. E isso muda tudo. A santidade, então, deixa de ser uma prisão e se torna um prazer. O prazer de viver perto de Deus, leve, limpo, inteiro. E não, isso não significa viver em constante tensão. Uma sexualidade redimida é também uma sexualidade reconciliada. Você pode chegar ao ponto em que os impulsos não são mais dominantes, em que você pode ver alguém atraente e, com naturalidade, agradecer a Deus pela beleza, sem lascívia. Em que você pode falar sobre sexo com maturidade, sem vergonha ou impureza. Em que você pode esperar no Senhor, confiando que Ele é suficiente mesmo enquanto o desejo permanece. C.S. Lewis comparava a sexualidade redimida à música. O cristão que vence o desejo sexual é como quem aprendeu a ouvir a melodia do Beat do Josette. Céu, suave, constante, harmoniosa, em meio ao ruído ensurdecedor do mundo. Você não precisa viver mais como um sobrevivente da tentação. Você pode viver como testemunha da graça, como alguém que venceu, não por ser forte, mas por se entregar ao forte. Seu testemunho pode curar outros. Sua vida pode brilhar onde só havia trevas. A sexualidade em Cristo não é suprimida, ela é resgatada. E quando usada dentro do propósito de Deus, ela se torna fonte de bênção, de intimidade sagrada, de amor puro. Isso vale para o solteiro, para o casado, para o que caiu, para o que se levantou. Lembre-se, o sangue de Jesus é suficiente para limpar todo o pecado. 1 João 1:7. E o Espírito Santo é suficiente para sustentar todo o redimido. Aplicação devocional. Ore hoje com fé. Jesus, eu creio que fui chamado para a liberdade. Ensina-me a andar no Espírito, a viver com leveza, a redimir minha sexualidade para a tua glória. Que minha vida seja testemunho de que tu libertas de verdade. Amém. Oração. Final, Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, venho a ti em nome de Jesus, com o coração aberto e quebrantado. Tu conheces minhas lutas, minhas quedas, meus pensamentos mais secretos. Nada está oculto diante dos teus olhos. E mesmo assim, tu me amas com amor eterno. Hoje, eu te entrego a minha sexualidade. Cada desejo, cada memória, cada impulso, cada falha, tudo o que sou e sinto, eu coloco aos
pés da cruz. Quebra as correntes da vergonha, da culpa e da escravidão. Lava-me com teu sangue. Renova-me com teu espírito. Ensina-me a viver em santidade verdadeira. Não uma perfeição impossível, mas uma entrega constante. Que eu não seja definido pelo que sinto, mas por quem tu dizes que eu sou. Filho amado, perdoado, redimido, liberto. Dá-me olhos puros, mente limpa, coração firme. Que meu corpo seja teu templo, que meus relacionamentos reflitam teu amor. Que minha história seja marcada não pelas quedas, mas pela graça que me levantou. Senhor, que cada área da minha vida glorifique o teu nome. E quando eu tropeçar, que eu nunca me afaste, mas corra de volta para os teus braços. Eu te adoro, eu te pertenço, eu confio em ti. Em nome de Jesus, amém.